Bom, o Luca Bassani continua conosco aqui, Luca, porque nós temos um convidado para falar mais sobre as repercussões e as homenagens à Rainha Elizabeth II. Nós temos o nosso convidado, o professor Paulo Velasco, do Departamento de Relações Internacionais da UERJ. Tudo bem, professor? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Bom, professor, esse momento é um momento também de se falar em relações bilaterais, porque centenas de chefes de Estado estão chegando a Londres nesse momento, como o próprio presidente Jair Bolsonaro, como nós vimos agora há pouco. O senhor acha que esse é o momento de falar sobre as relações podem mudar com essa troca de comando, com essa sucessão na coroa britânica? Muito dificilmente, na verdade. Claro, quando pensamos na coroa britânica, na monarquia britânica, né, estamos pensando, evidentemente, né, numa monarquia de grande expressão e projeção internacional, mas que no contexto das relações internacionais, né, exerce, né, funções mais limitadas, né, mais de representação, fundamentalmente, né, não tem efetivamente atividades próprias de governo. Né, o rei Charles III é o chefe de Estado, né? Não é o chefe de governo, né? Quem de fato comanda as relações bilaterais do Reino Unido com o resto do mundo, claro que é o governo britânico, né? Atualmente a primeira-ministra Liz Truss e o seu gabinete, né? Ela, inclusive, que era chanceler do Reino Unido até bem pouco tempo antes de assumir a chefia do governo, né? É importante o Bolsonaro estar em Londres, né? Isso pensando aí, né, na projeção do Brasil, né? Esses funerais de Estado de grande expressão, de grande magnitude, né? Eles é de bom tom, né, comparecer a eles, estar presente, né? Podemos, né, lembrar outros no passado, né? No final dos anos 80, né, a morte do imperador Hirohito do Japão, por exemplo, né? O Sarney, presidente brasileiro da época, também se fez presente, né, num esforço igualmente de projeção internacional do Brasil. Mas, enfim, as relações bilaterais concretamente, né, Brasil-Reino Unido, né, certamente não se veem muito afetadas, né, com a morte da rainha e a ascensão do Charles III. Né. Importante, né, no entanto, que o Brasil, sim, né, tente estabelecer um bom diálogo, um bom contato com o novo governo britânico, agora chefiado pela Liz Truss, né? Então é importante sempre ver essas diferenças, né? Mas, né, para a imagem do Brasil e do próprio presidente Bolsonaro, né, estar no funeral certamente pode representar alguns dividendos aí. Professor Luca Bassani, nosso correspondente que está em Londres, traz as últimas informações diariamente. Faz uma pergunta para o senhor. Luca. Bom dia, professor. Prazer falar com o senhor novamente. Relacionado ao que acabou de ser mencionado sobre a posição da monarquia e também as suas limitações em relação a políticas de governo, como o senhor analisa essa crise financeira, econômica atual que vive o Reino Unido com alta inflação, alto custo de vida, ao mesmo tempo em que são revelados os grandes custos da monarquia para o pagador de impostos britânico e também a fortuna que foi herdada pela família real que por conta da Rainha Elizabeth II ter morrido. Como o senhor vê a continuação disso e a abertura desse debate público nas próximas semanas após o funeral? Muito bom dia, Luca. Essa é sempre uma questão muito sensível quando se pensa em monarquia, não só no Reino Unido, mas no mundo inteiro, né, em outros países que também, né, adotam esse modelo. Né. Claro que a monarquia britânica é a mais rica do planeta, pelo menos do mundo ocidental, né, então essa questão se torna ainda talvez mais viva. Né. Com a Rainha Elizabeth, né, ela, por conta da sua popularidade, do seu simbolismo, do seu carisma, ao longo de longas 7 décadas, né, ela conseguiu, né, consolidar um apoio da população muito expressivo, né? O apoio no Reino Unido à monarquia, né, em termos percentuais, ele é bem maior, né, do que em outras monarquias ali, né, do entorno europeu mesmo, ali da vizinhança europeia, né, onde as críticas costumam ser mais duras. Né? Um dos desafios grandes, né, para não dizer imensos, né, do Charles III será tentar manter, né, esse vínculo, esse diálogo, né, essa relação estreita, né, com a sociedade britânica, no sentido de continuar, né, gozando desse apoio, né, à monarquia no país, em um cenário, né, como você muito bem colocou, de incerteza, muito importante, né, a disparada da inflação, que não é um fenômeno só britânico, é um fenômeno global, né, mas os custos de energia afetando muito diretamente a vida do britânico, né, a energia em disparada. Então é um cenário desafiador, né, do ponto de vista econômico. Claro que essa é uma questão muito mais, né, para Liz Truss do que para o Charles III, mas em um momento efetivamente de crise, de incerteza, né, o povo certamente ele, né, pôde vir a fazer mais questionamentos e críticas, né, a monarquia
monarquia é extremamente onerosa, né? A monarquia britânica é muito caro manter a monarquia, né? Os subsídios anuais, né, são muito expressivos, né? E é uma monarquia, né, que goza de propriedades imensas, né, no país inteiro, né? Agora, né, vem sendo reveladas, né, algumas informações sobre o tamanho da fortuna, né, do próprio Charles III, né? Mesmo a fortuna pessoal dele, né, imensa, né? Ele livre de pagar impostos, por exemplo, né? Algo que um cidadão britânico comum, né, não pôde usufruir. Então, há um descolamento de realidades, né, entre a dura realidade do dia a dia do cidadão britânico, né, e esse conjunto amplo de benesses, né, e privilégios absolutos, né, que talvez não combinem muito, né, com o século XXI, né, talvez combinem com os séculos remotos, né, mas é uma questão que terá efetivamente, né, que ser enfrentada e pode levar a um avanço, sem dúvida, das críticas, né, à própria ideia da monarquia, dos seus gastos, dos seus ônus, né, que acabam impactando no bolso de cada britânico, obviamente. Professor, a rainha Elizabeth II era muito conhecida pela sua neutralidade política, né? E para ser apolítica é necessário ser muito político também. E o que se pode esperar do rei Charles III agora, nesse sentido? Cláudia, esse é um dos pontos mais sensíveis, podemos dizer também, né? Porque a personalidade do Charles III, pelo menos, né, nas décadas em que ele foi príncipe de Gales, né, era uma personalidade que se permitia revelar um pouco melhor suas ideias políticas, suas posições em temas políticos bastante críticos, né, como, por exemplo, a questão ambiental, né? Então, desde sempre ele se permite, né, assumir, né, posições, né, e defender muito diretamente, muito explicitamente, né, a proteção do meio ambiente, inclusive fazendo críticas, né, a setores econômicos, né, que pareceriam não se importar tanto com a promoção de um desenvolvimento mais sustentável, né? A sua mãe não, né? A sua mãe sempre foi uma pessoa mais prudente, né, na hora de assumir posições políticas, né, entendendo que o papel da monarquia é promover equilíbrio, né, e contribuir para a estabilidade das instituições do Reino Unido, né, devendo o monarca se abster de revelar suas preferências, né, suas ideias políticas, né. Com o Charles talvez vejamos um pouco de mudança nisso, claro que ainda é muito cedo, são poucos dias de reinado, né, ele ainda está cumprindo o protocolo relativo, né, à morte de sua mãe, mas talvez em alguns meses, né, possamos já identificar se ele de fato, né, vai enveredar por esse caminho de se permitir posições políticas mais claras e contundentes, né, como vinha fazendo como príncipe de Gales, né, porque isso poderá, né, levá-lo efetivamente a se enfrentar, né, com grupos ou setores econômicos e da própria sociedade britânica, né, que eventualmente, né, se vejam impactados por alguma declaração política que ele faça, né, por exemplo, na própria agenda ambiental, né. Então, essa neutralidade, né, que foi tão característica da Elizabeth II, né, talvez não se veja mais tanto, pelo menos não na mesma profundidade, né, com o príncipe, agora rei Charles III, porque a sua personalidade já é um pouco diferente disso e talvez os novos tempos exijam, né, que o próprio monarca ele assuma posições, né. Eu não vejo isso necessariamente como algo negativo, mas ele terá, né, que se equilibrar eventualmente, né, entre o exercício, né, do cargo de rei, né, e ao mesmo tempo, né, a defesa de determinada agenda política, né. Pode haver conflitos, né, entre essas duas facetas, digamos assim, né, de sua vida. Professor Paulo Velasco, da UERJ, agora a pergunta do nosso comentarista, o Marcelo Rocha Monteiro, conosco. Marcelo. Bom dia, professor. Queria lhe fazer uma pergunta sobre essa questão do patrimônio da família real, né? Muitas vezes se vê a agora falecida Rainha Elizabeth II como a mulher mais rica do mundo. Eu queria saber o seguinte, em que medida isso é efetivamente um patrimônio pessoal dos integrantes da família real ou se é um patrimônio do Reino Unido. Por exemplo, será que a família real pode dispor livremente das suas propriedades imobiliárias? O príncipe, ou agora rei Charles, poderia, por exemplo, vender o castelo de Balmoral, onde a mãe dele faleceu há pouco tempo, e fazer com o produto dessa venda, com o dinheiro que ele obtivesse, o que ele bem entendesse, ou se há restrições que, na prática, tornam esse patrimônio um patrimônio do Estado britânico, né? Do Reino Unido. E a outra pergunta também em cima disso sem dúvida os gastos são grandes, mas a monarquia britânica não é também fonte de renda, ela não atrai a atenção de turistas de todo mundo para eventos como casamentos reais e outros, né, movimentando assim a economia. Como é que é essa relação aí
de custo-benefício? Com relação às propriedades, né, na verdade, quando a gente pensa na monarquia britânica, né, há uma parte importante, sim, né, das propriedades, né, das joias, né, enfim, dos ativos, né, inclusive muitos ativos imobiliários, né, que pertencem ao Estado britânico, né, então fazem parte justamente, né, do Reino Unido e podem ser usufruídos, utilizados, né, claro, né, pela família real, né, pelos monarcas, né, enfim, né, e seus parentes, né, mas há uma parte muito importante também, né, do patrimônio que é a título pessoal, né? A rainha tinha, né, muitas propriedades, muitos bens, muitos imóveis, né, e boa parte das joias também, enfim, dinheiro, inclusive depositado, né, em contas variadas que pertenciam a ela propriamente, como acontece, né, igualmente com o agora rei Charles III, né? Ele é dono de empresas, né, que desenvolvem atividades muito variadas, e isso é a título pessoal, né, não se confunde, né, com as propriedades, né, da coroa que integram as riquezas do Estado britânico, né? Então a fortuna pessoal, né, do rei Charles, né, é calculada por alguns em algumas centenas de milhões de dólares, né? Não é pouca coisa, isso é algo completamente separado, né, do que seriam justamente as riquezas, né, que a coroa usufrui, né, mas que pertencem ao Estado britânico. Então, aos dois elementos, né? Claro que a rainha, né, era tida e caracterizada como a mulher mais rica do mundo, combinando-se todos os elementos, né? Então a fortuna pessoal dela, né, com essas propriedades que não podem ser dispostas, vendidas, né, por qualquer integrante da família real, né, porque acabam, no frigir dos ovos, pertencendo ao Estado britânico, né. Mas aos dois elementos, de todos os modos, se a gente olha para o Charles III, né, ele sim, né, a título pessoal, né, é uma pessoa extremamente rica, né, com muitas propriedades, muitos imóveis, muitos ativos, né, muitos investimentos, em várias frentes, inclusive, né, e empresas, né, que na verdade são verdadeiras holdings, né, que cuidam de atividades plurais, né. Isso nada tem a ver, né, com o Estado britânico. E, bom, com relação aos custos, né, da monarquia britânica, claro, né, a monarquia britânica é a mais famosa do mundo, né, a que mais atrai os holofotes, as atenções, né, aquela que a monarquia segue mais de perto, né, e é inevitável que qualquer turista, né, que vá a Londres faça questão de ter algum tipo de aproximação, né, nem que seja aquela foto característica ali nos portões e na grade do Palácio de Buckingham, né. Então isso é natural e claro que isso se reflete em receita, né, para o Estado britânico, né, sobretudo, né, por força justamente do turismo, né, mas, né, fazendo, né, justamente um cálculo básico de contabilidade, né, do que entra e do que sai, né, a gente pode dizer que os custos certamente ultrapassam aquilo que entra como receita por conta da monarquia, né. Não é fácil sustentar a monarquia britânica, né, porque além justamente dos subsídios diretos que entram a título de salário anual, né, para integrantes da família real, né, o príncipe de Gales, né, tem essa receita subsidiada pelo Estado, né, o monarca nem se fala, né, há os custos de manutenção, né, de todo um conjunto amplo, né, de pessoas que integram, né, essa família real, né, e isso não é certamente nada trivial, né. De todos os modos, né, até aqui o povo britânico, né, reitero, ele acha que a monarquia é um bem para o país, é algo positivo, né? Vamos ver se isso não muda eventualmente nos próximos anos, né, com um monarca que certamente não tem o carisma, né, não gosta da popularidade e da ascensão que tinha sua mãe, agora falecida Rainha Elizabeth II. Professor, nosso tempo está terminando, mas o Luca Bassani faz a última questão para o senhor. Luca. Pois é, professor, minha última questão tem a ver com o Commonwealth, que também são esses países que, de certa forma, têm uma ligação com o Império Britânico, o antigo Império Britânico, e 16 deles ainda mantêm a monarquia britânica como chefe de Estado. O senhor acha que a curto e a médio prazo é possível que, pelo menos dos mais importantes, talvez a Austrália, Nova Zelândia, queiram seguir um caminho republicano agora que a figura tão importante de Rainha Elizabeth II não existe mais para poder trazer essa ponte entre os países? É bem possível. Na verdade, a ideia da Commonwealth, né, da comunidade britânica, né, em grande forma um resquício do velho Império Britânico, né. Chega a ser um pouco assustador em pleno século XXI, né, termos ainda, né, alguns estados, né, mundo afora, em várias regiões do planeta, né, que identificam o monarca britânico como seu próprio chefe de Estado, né. Isso era próprio aí da época do Império Britânico, né, que não existe mais há algumas décadas, né. Aliás, a monarquia britânica é muito cobrada, né, pelo fato de nunca ter feito um meia-culpa concretamente, né, nunca ter feito um pedido de desculpas formal, oficial, né, pelos abusos, né, de toda a sorte praticados à época do Império Britânico, de violência,
né, nas colônias, mas eu vejo como algo quase que natural, né, nos próximos anos, né, que alguns desses países que ainda integram a comunidade britânica, né, busquem um descolamento, né, e acabem assumindo uma forma republicana, né, não mais reconhecendo, né, o agora rei Charles III como o seu chefe de Estado. Né. Isso, aliás, já aconteceu, né, nos últimos anos, né, com a própria rainha ainda no trono, né, foi diminuindo o número de países, né, que integram essa Commonwealth, né, e enxergo que no futuro isso tende, inclusive, a se acentuar, né, porque acaba sendo um resquício, né, desse Império Britânico, e a sociedade nesses países, né, entende que não faz mais sentido, né, manter esse tipo de vínculo direto, quase que de uma subordinação, de uma referência ou uma deferência excessiva, né, ao chefe de Estado britânico, identificado, né, como seu próprio chefe de Estado. Então, isso tende a mudar, sim, né, nesses próximos anos, nesse contexto aí avançado jamais do século XXI, né, enxergo como algo natural. Nem algo propriamente contra o Charles III, mas era um movimento que já vinha acontecendo paulatinamente e que tende, muito possivelmente, a se aprofundar no futuro cercano. Ok, professor Paulo Velasco, de Relações Internacionais da UERJ, no Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez, professor. Bom domingo, até a próxima. Um prazer, um bom domingo, até a próxima.